50 anos Araxá. Araxá, cidade querida, lugar onde primeiro se avista o sol. Cidade de sonhos e encantos, berço de histórias seladas no tempo, cultura que emana talentos, chão que floresce riquezas minerais. Araxá, que neste Feste Natal comemora 150 anos de idade. Vamos juntos comemorar essa conquista que é de todos nós. Como é bom sorrir e dizer: sou feliz porque sou Araxá. 150 anos! Do Cristo vês o céu no horizonte, que abraça minha terra tão querida. Contempo os novos tempos com orgulho e paixão. Repito alegremente esse refrão. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Muitos anos de vida. Bom, pessoal, agora neste bloco eu vou conversar com a Trindade Goulart. Ela é historiadora aqui da Fundação Cultural Calmon Barreto e nós escolhemos esse cenário lindo aqui, esta mesa de Natal, muito bonita, que serve aí de sugestão para vocês também. Ela foi montada por vocês, né, Trindade? Foi pelo setor de artesanato, né? Esse material aqui são as artesãs. É a preservação do nosso tear mineiro. Aí, gente, ó, é tudo feito aqui no tear. Então, assim, se você está aí em casa vendo e tiver vontade de ter essas peças, é só vir aqui na Fundação Cultural Calmon Barreto ou percorrer o artesanato de Araxá que vocês vão encontrar. Trindade, vamos falar de 150 anos de Araxá e vamos falar do Trem da História, que, pelo que eu percebo, significa muito para você. O que é o Trem da História? Olha, o Trem da História começou com um boletim, né, informativo das nossas pesquisas. Então, a gente trabalha com pesquisa e o que a gente achou de novidade, a gente escrevia. E o que vocês resgatam aqui? Parece que tem até história das famílias também, né? Você pode contar um pouquinho para a gente desse conteúdo? Olha, né, nós já fizemos a parte de genealogia, né? Sobre as famílias. Então, é uma família bem antiga que é o Carneiro de Mendonça, que é quase meio Araxá, descende da Carneiro de Mendonça. E essas 3 edições, elas são desse ano? Essa edição agora, foram 3, que é relativo aos 150 anos de elevação à cidade. Que é dia 19 de dezembro, Araxá, de 1865, Araxá foi elevada à condição de cidade. Deixou de ser vila e passou a ser cidade. É bom esclarecer, gente, que as pessoas confundem às vezes a data do aniversário de Araxá com 8 de agosto. 8 de agosto é o dia do santo padroeiro da cidade, que é o dia de São Domingos. E dia 19 de dezembro é de verdade o aniversário da cidade. Eu gostaria que você falasse para a gente, Trindade, um pouco assim, dessa função histórica de armazenar essa história de Araxá da Fundação Cultural, que eu sei que você está aqui há muitos anos e acho que ninguém conhece melhor a história de Araxá do que a Trindade Goulart. Olha, aqui nós temos a parte dos arquivos. Temos arquivos fotográficos, muitas fotografias antigas que o pessoal doou para a gente. Temos arquivo do fórum que está conosco, que tem documento desde a demarcação da Sesmaria do Barreiro, 1791. Temos o arquivo sobre a vida de Dom José Gaspar. Temos um arquivo da família Guiar, que eles nos doaram, uns documentos, né? E tem o que é próprio gerado aqui da Fundação, que são doações. O pessoal tem algum documento antigo e doa para a gente. Trindade, com relação a essas famílias, você mencionou uma aqui, família Guiar, né?
Tem algumas histórias aí, né, ao longo dos anos que as pessoas conhecem na cidade. Tem alguma história relevante assim de alguma família que você te marcou assim? Nossa, a família Guiar teve isso, ou a família Afonso, ou a família Borges, não sei o quê. Qual foi a história que mais te marcou? Olha, no todo, é muito importante, né? Porque através dos testamentos, aí a gente pode fazer comparação, como é que valia mais, né? Que era o escravo, né? Que tinha um valor, terra não tinha valor nenhum. Então, através dessas pesquisas, a gente vê o modo de vida, né? Do araxaense antigamente. A protagonista de Araxá é a Dona Beija. E as pessoas têm, assim, algumas informações sobre a vida da Dona Beija. Qual é a informação que a Trindade tem para contar para a gente sobre a vida da Dona Beija? Olha, eu acho que a Dona Beija foi uma mulher além do seu tempo. Pelo fato dela ter tido 2 filhas, solteira, na condição de solteira, e as filhas dela serem casadas com pessoas de famílias importantes. Por exemplo, a Tereza foi casada com o Joaquim, né, da Silva Botelho. Então, a Dona Beija morou no Largo da Matriz, que é ali onde é o Museu Dona Beija, né, ali era um largo importante. Quem morava no largo era só gente importante, a casa dela era de 2 pavimentos, entendeu? Que seria hoje a Pensão Tormin, que a gente tem documentação. Então, eram 2 pavimentos, era uma pessoa importante que tinha algum parecer. Eu acho que sim, eu acho que a Dona Beija foi além do tempo e não acredito que ela tenha sido o que ela foi pintada. Ela foi pintada como cortesã, isso é verdade? Aí é que a gente não tem essas informações, né? Porque a gente tem certidão de nascimento, de batismo das filhas dela, a certidão de compra e venda, vendendo a casa, que é onde é a Pensão Torminho hoje, sabe? Então, eu não sei, assim, não tem nada, por exemplo, não achamos nada sobre Chácara de Jatobá. Eu acho que, assim, ela é um mito. É uma lenda, né? As pessoas criaram uma história. É um mito. Ela existiu, só que florearam bastante em cima. Quando a gente fala sobre essa vida dela, Antônio Sampaio existiu, dizem que teve uma história com o padre, isso é verdade também? O grande amor era o Antônio Sampaio? Não, ela teve uma filha com o padre. Existe um documento, o padre legitimando 3 filhos. A primeira filha dela, Tereza, uma outra filha chamada Placidina e um filho chamado Pedro Amado de São Paulo. Inclusive, na certidão de nascimento da primeira filha dela, os padrinhos são a Placidina e o Pedro Amado de São Paulo. Olha, são os irmãos. A Dona Beija, ela era realmente além do tempo dela, né? Muito além, eu acho. Antônio Sampaio, o que ele foi na vida da Dona Beija? O nome, por exemplo, para nós, o nome dele não é Antônio. O que a gente tem de documentação é que ele chamava Manuel. Agora, ela era Ana Jacinta de São José. Mas o Manuel, ele foi casado, ele morreu, foi morto aí com os balaços e deixou filho. São as histórias mais próximas, assim, depois da Dona Beija? O que vem de história de famílias que são mais significativas com relação a esse desenvolvimento de Araxá nesses 150 anos? Olha, a parte da pecuária, que é a maioria, né? Que eu acho que a vida de Araxá começou em torno da pecuária. Então, são fazendeiros, gente que tinha poder na época do coronelismo, né? Então, eu acho que é nesse sentido. E tem vamos dizer assim, os herdeiros dos coronéis, ainda existem alguns? Existem. Não com o poderio dos coronéis, mas existe descendente, sim. E esses coronéis, eles eram tidos como os maldosos? Eram verdadeiros ou só aqueles homens que mandavam, esse pedaço é meu e eu... Não, eles não eram, não no sentido de ser maldosos. Eles dominavam a política local, que são os ferreiristas e os jaquistas. São 2 famílias, jaquista do João Jacques Montandon e o coronel José Adolfo de Aguiar. Então, não quer dizer que matou, que igual lá no Nordeste, que a gente fala o coronelismo de lá, não. Depois desses coronéis, qual foi a outra etapa que Araxá teve assim, de predominância de famílias que, não que mandavam, mas que predominava na cidade? Aí vai crescendo isso, os Aguiar? Os Aguiar já não mais com o coronel José Adolfo e outras
famílias vão subindo, mas não, né, porque os prefeitos alguns foram nomeados quando criou a prefeitura em 1915, né? O primeiro prefeito foi o Raul Franco de Almeida, então alguns foram nomeados. Até o Kleber Pereira Valeriano eram nomeados, depois que veio as eleições, né? Depois vieram as eleições, mas antes, por exemplo, teve um período que elegeu, por exemplo, o São Domingos foi eleito, o Paulo Márcio Ferreira, o Eli França. Então, houve um período que nós tivemos eleição. Foi mesmo a partir de 64, né, com a 31 de março, né, de 64, com a Revolução, que passou a... Aí eles voltam a ser nomeados a partir de que data? Olha, começa com o Kleber, porque o último prefeito eleito na época foi o Paulo Márcio. O Kleber não, começa com o Zé Duarte. Vamos trazer dos 150 anos mais recente hoje, a predominância de grupos dentro da cidade que contam a história hoje da crescente economia que a gente percebe dentro do município. Quem são essas pessoas? São os fazendeiros. Continua a pecuária, a mineração, que é muito forte, né? Os imigrantes que começam a sobressair, família Zema e Colombo, com hotel. Então, foi um emaranhado, assim. Tá. Agora eu gostaria que você olhasse para a câmera e você desse assim, o seu recado dos 150 anos, que esse conteúdo seu, se a gente for deixar, a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando sobre Araxá, 150 anos, sobre história, sobre personagens. Que Araxá, né, é uma cidade progressista, muito hospitaleira, e eu acho que ela tem tudo, né, para daqui a mais 150 anos sobressair. Então, antes de terminar, ela vai contar para a gente quanto tempo você está na Fundação e qual o seu trabalho que você desenvolve aqui no dia a dia, ao longo desses anos que você vai contar para a gente. Olha, tem 30 anos que eu estou aqui e eu trabalho na parte de pesquisa, de arquivo e das publicações. Eu adoro a história, eu acho que assim, eu vivo muito feliz com o meu trabalho. Sinto realizada mesmo, gosto demais de estar no meio das